Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês, né? Sobre clientes chatos, né? Esse que vai ser o quinto vídeo, né? Por enquanto eu ainda consigo contar, né? Chega uma hora que você já não sabe mais que número que é, né? Eu toda vez eu acho que eu vou conseguir contar para vocês rapidinho a história, mas eu estou sempre lá no finalzinho correndo para terminar porque tá quase dando 30 minutos, né? E a minha ideia é não passar de 30, porque eu não preciso editar, entendeu? Eu faço um vídeo só para vocês. Então, eu percebo que de maneira geral eu falo demais no início, então eu vou tentar agilizar esse início para ver se eu consigo, né, terminar o quanto antes. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é a ideia de que quando eu falo clientes chatos, né, não é bem exatamente nesse sentido da palavra, né? Tem sim clientes chatos nessa questão, como também tem todo e qualquer tipo de cliente que me traz algum tipo de problema, a gente está resumindo como clientes chatos para que a gente possa aí estar compartilhando de uma palavra só, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto para se falar. O segundo ponto, eu vou contar para vocês o contexto de por que eu consigo falar sobre clientes chatos, né? Mas antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. Tal. E também deixe comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Uma vez feito o bordão, então vamos continuar. Deixa eu contar para vocês então o contexto, né? Porque quem estiver caindo de paraquedas não vai entender exatamente por que eu tenho histórias aí para falar sobre clientelas chatas, tá ok? Bom, eu tenho vários trabalhos hoje em dia, né? Recentemente, a gente está agora no mês 4, justamente a partir do mês 4 desse ano de 2025, eu deixei de trabalhar em um deles, né? Que no caso seria a prefeitura de Ocaia, né? Eu trabalhava no caso pela organização Centro Internacional de Ocaia, né? E ali eu fazia o trabalho de consultoria aos brasileiros, né? E também de auxílio na escola, né? Às crianças brasileiras. No caso, sobrou ainda só o trabalho na escola e esse de atendimento aos brasileiros, a organização decidiu parar de fazer, né? Ou seja, agora em Ocaia já não tem mais atendimento aos brasileiros, tá ok? Eles ainda continuam lá com atendimento em inglês, né? Então, quem consegue se virar no inglês pode tentar falar com eles, né? Mas no caso eu deixei de trabalhar lá e também eles acabaram com o atendimento em português. Não fui eu que saí, né? Eles que decidiram acabar com o atendimento, que fique claro, né? Fora isso, eu também trabalho na prefeitura de Sua, né? No caso, a prefeitura de Sua, o serviço é terceirizado, é licenciado para mim, né? Eu tenho uma licitação no caso da minha empresa, né? Eu tenho uma empresa focada na realização de uma sociedade, né? Que teria ali, tipo, com coexistência multicultural, no caso, né? E aí, dentro disso, eu também faço intérprete, traduções, consultas, né? Tanto pela minha empresa, como também de forma particular. Mas, no caso, a Prefeitura de Sua, né? Ela contrata os serviços da minha empresa, que no final das contas sou eu que faço, né? E aí, no caso, então, eu ofereço o serviço de consultoria, né? Aos residentes da cidade, então a pessoa tem que morar em Sua para poder utilizar, né? E também o intérprete ali dentro da prefeitura, com ressalvas de que agora o serviço é só remoto, ou seja, eu só faço por telefone. E no caso por mensagem, etc. Tal, tá ok? Fora isso também, eu também tenho serviços particulares, de maneira geral, faço intérprete, tradução, né? Consultoria multilingüe, né? E principalmente a minha maior clientela, no caso, seria em planos mensais, né? No caso, eu cobro ali uma taxa mensal fixa, né? E aí, com isso, eu ofereço vários benefícios, né? Muita coisa eu faço de graça, muita coisa eu faço com preços bem mais barateados, né? Então, com isso eu tive, até hoje, né? Uma grande quantidade de clientes, né? Resolvi muitos problemas, né? Já são mais de 10 anos, né? Quase 12 anos, mais de 12 anos, no caso, nesse trabalho, né? Nesse tipo de trabalho, e por isso, então, eu tenho uma grande experiência, né? E bastante contato com inúmeros clientes aí que passaram pelo decorrer da minha vida, e aí, por isso, justamente, que quando você trabalha com o público, não tem jeito, você acaba tendo aí vários clientes chatos, né? Falando nisso, eu esqueci de fazer aqui, de pegar ali um espaço para poder fazer como é que chama? O thumbnail do meu vídeo, né? Acho que eu vou fazer dessa vez desse lado de cá, né? Deixa eu ver, eu sempre faço uma carinha diferente, então vamos lá. Acho que assim tá bom, né? É que eu jogo pro cantinho, né? Porque eu vou colocar ali uma mensagenzinha para poder colocar no thumbnail. Mas agora que a gente já terminou ali aquela conversa básica inicial, né? Então deixa eu já ir direto ao assunto e explicar um pouco para vocês sobre
o principal para falar hoje, né? Hoje, na verdade, quando a gente fala um cliente chato, na verdade foi um dos clientes que me trouxe o maior desgosto, eu posso dizer, né? O maior desgosto por quê? Porque, de certa forma, eu acho que foi um dos poucos clientes que eu me envolvi muito, né? Me envolvi demais com esse cliente, né? Ou com essa cliente, né? E ao ponto de criar assim uma certa confiança meio que exagerada, né? É uma coisa que eu não costumo fazer. Lógico que isso aconteceu no início, então tipo, no início eu deixava um pouco mais de espaço para essas coisas acontecerem. Hoje em dia eu já sou muito mais cuidadoso, né? Mas inclusive até antes de eu continuar com a história, deixa eu fazer um adendo importante, né? Não adianta vocês tentarem pegar aí a história e tentarem, por exemplo, avaliar o sexo da pessoa que eu estou falando, tal, né? E também o conteúdo do que eu estou contando para tentar identificar a pessoa. Por quê? Porque tecnicamente eu preservo muito, né? Não só dos clientes bons, como também dos maus, aqueles que eu não gosto, né? Mas eu preservo a privacidade e a identidade dessas pessoas, né? Então eu não saio por aí contando as histórias, né? Eu estou contando aqui nos vídeos, mas eu tomo cuidado de alterar o gênero da pessoa, né? Geralmente, se você só altera para o inverso, fica fácil de descobrir, né? Então eu fico meio que transitando. Eu falo como se eu estivesse falando de uma mulher, como se eu estivesse falando de um homem, e na verdade não tem como saber exatamente de qual dos dois eu estou falando, entendeu? E também eu modifico, quando necessário, alguns assuntos quando eles são muito específicos, justamente para não ser possível você identificar a pessoa, tá ok? E esse recado agora vai direto para a pessoa, né? Porque muitas vezes a própria pessoa ela pode ouvir e falar, ah, ele está falando de mim. Se você está ouvindo esse vídeo e já entendeu que é sobre você, não faz comentário no vídeo, porque eu estou tomando tanto cuidado para que ninguém possa te identificar, né? E aí você vai lá e se auto-identifica, aí eu não posso me responsabilizar, beleza? Então, uma vez que eu já deixei falado isso, então, por favor, pessoal, fiquem só com a fofoca e não fiquem tentando descobrir quem que é não, tá ok? E aí, então, como eu estava dizendo, essa cliente, né? Foi um grande desgosto para mim, porque no início eu criei alguns laços com alguns clientes, né? Porque no início a gente acaba confiando demais, né? E essa pessoa, ela teve até um incidente interessante, né? Que, tipo, a pessoa era cliente de plano mensal, né? Eu ajudei muito a fazer muitas coisas. A pessoa sempre pagou direitinho, inicialmente nunca teve problema, né? Inclusive essa pessoa tinha problema com o cônjuge, né? E por ter problema com o cônjuge, tem um ponto importante no meu sistema, no meu plano. Durante muito tempo essa pessoa pagou o plano só para ela, né? E usava dessa forma, com um plano só para ela, né? Até que um dia essa pessoa teve um problema que envolvia a criança dela, né? E aí, para poder resolver o problema da criança, a pessoa me perguntou o que fazer e tal, e eu expliquei, olha, né? Só você está no plano, os gastos da criança seriam todos particulares, né? Inicialmente a pessoa pagou de forma particular, mas aí no final, depois a pessoa, sabendo que os planos eles compensam muito, né? A pessoa perguntou se não tinha como a gente fazer ali um plano, né, para a criança. E eu falei, olha, né, eu não faço plano para menores, né? O que eu posso fazer é o seguinte, que já é do meu sistema. Se os dois pais entram no plano, né? Quando os dois moram junto, claro, né? Já já eu falo com vocês. Perdão aí, né, gente? Então, continuando, né? Eu tava falando pra pessoa, então, no caso, que tipo assim, olha, eu não faço planos para menores, né? Mas o que eu posso fazer é se os dois pais, né, que moram juntos, porque em casos de pai solteiro, mãe solteiro, um só entrando, as crianças já são atendidas automaticamente de graça, entendeu? Mas no caso, quando tem os dois pais no mesmo endereço, não importa a situação emocional deles, né? Se tem os dois lá, tem que os dois entrar para a criança entrar. A criança entra de graça, no caso, né? E aí então eu expliquei para a pessoa, falei, olha, né? Se os dois pais entrar, tá tudo bem, né? Tá tudo ok, né? E aí, inicialmente essa pessoa começou a discutir comigo, tipo, ah, pô, cara, mas aí você me complica, né? Eu tô com um problema aí com essa pessoa, tal, né? Não quero pagar pra ela, né? Eu falei, não, eu entendo, né? Mas é o sistema, né? Mas, tipo, se você pagar, você resolve o seu problema, né? Pô, mas faz aí o cadastro pra criança, não sei o quê, eu vou pagar do mesmo jeito, vai dar na mesa. Eu falei, não, dá na mesa, mas eu não faço contrato pra menor, né? Porque o menor não tem como assinar um contrato, né? E é complicado pra mim criar um plano especial, porque aí sabe, eu saio fora da regra, eu tenho uma regra, eu preciso seguir a regra, justamente pra não bagunçar, né? E eu não vou bagunçar o meu plano por sua causa, né? Gosto de você, né, tal, mas não vou bagunçar o plano por causa disso, né? A pessoa, ah, mas aí você me complica, tal, não sei o que. Depois de muita discussão, né? Tava com muita dificuldade da pessoa entender e aceitar, mas ela precisava muito da minha ajuda. Então ela precisava muito de entrar num plano, né?
E aí então eu falei, mas é tão simples, você paga os dois. E a gente faz assim, eu não te falo exatamente como é que eu fiz. Eu já te disse, eu não vou mudar a regra, mas assim, você paga e paga acreditando que tá do jeito que você quer, né? E vamos rezar que dê tudo certo, porque, tipo assim, não tem pra que você se encrespar com isso, né? Porque você não vai contar pro seu cônjuge que você tá pagando, então ele não vai utilizar, né? Porque o problema dessa pessoa é, tipo assim, eu não quero pagar pra essa pessoa ter um benefício que eu tô pagando do meu bolso, né? E eu falei, não, então, se você não contar pra pessoa, ela não vai saber que ela tem. E se ela não sabe que ela tem, ela não vai usar. Então, tecnicamente, você tá pagando pro seu filho, né? Só que você tá pagando dessa forma. Tipo, tem tanta coisa pelo mundo espalhado que você vai ter que fazer coisas mais ou menos parecidas assim, que você vai usar um benefício, você vai pagar por uma coisa para ter outra, mas tipo, é só o jeito de você pensar, meu. E aí no final a pessoa aceitou, entendeu e resolveu deixar quieto, né? Pior que eu me ferrei, né? Geralmente eu sei quanto tempo tem de vídeo direto e dessa vez como eu cortou. Ai meu Deus, eu vou ter que me apressar para tentar não passar das meia hora. Tô no escuro, mas tudo bem. E aí então eu falei, olha, faz isso, tal, né? E aí depois de muito rolo, tal, a pessoa aceitou. Não, tudo bem, então faz o seguinte, eu vou começar a pagar então, dois planos no caso, né? Então, né, a pessoa conseguiu, me deu todos os dados do cônjuge, né? Né, tal, da esposa, do esposo, né? E com todos os dados, então eu cadastrei, ou seja, a pessoa me deu os dados sem a outra pessoa saber, né? Mas, tipo, era só para fazer um cadastro mesmo, né? Eu nem cadastrei o telefone, ainda falei para a pessoa, falei, olha, eu não vou nem cadastrar o telefone dessa pessoa de propósito, né? Por quê? Porque se eu cadastrar o telefone, vai dar lá que eu sou amigo dela, seja no WhatsApp, seja no Line e tal, né? E aí, de repente, a pessoa vai tipo assim, como é que você me conhece, né? Então, para evitar qualquer problema, né? Então, eu não vou cadastrar o telefone, não precisa, né? Geralmente eu cadastro o telefone, geralmente eu cadastro também e-mail. E aí eu falei, eu não vou cadastrar nenhum desses dados que é para não ter assim, não é que eu não vou cadastrar, eu falei, me passa os dados. Eu vou colocar numa outra parte do cadastro, né, que não vai tipo ativar automaticamente. Mas eu tenho ali para algum problema, eventual problema. Então a pessoa me passou, ok. Com isso efetuei o cadastro e comecei a atender a criança, resolver os problemas relacionados à criança também, né? Então a gente tava tudo de boa, né? Tava todo mundo feliz e tal. Mesmo duplicando o plano, a pessoa sempre pagou direitinho, nunca tive problema com ela. E como eu falei, eu tinha um relacionamento bem profundo com essa pessoa, sabe? Tipo, eu confiava bastante nela e tal. Tanto que aconteceu até uma coisa engraçada, né? Essa pessoa meio que tinha ali uma certa, como é que eu posso dizer assim? Uma certa técnica. Ela tinha uma certa aptidão para mexer com sites e para produzir aplicativos no caso dessa pessoa não era de Android, era só de coisa relacionada a iPhone, né? Apple, né, no caso, né? Ela tinha um pouco dessa aptidão, ela sabia mexer um pouquinho, né? Até o quanto eu não sei, mas pelo menos a pessoa se gabava que sabia mexer bastante, né? Inclusive essa pessoa era uma Apple fanboy, né? A gente fala fanboy pra todo mundo, né? Não importa se é homem ou se é mulher, né? Porque eu acho que não se fala fangirl, né? Mas tudo bem, né? E aí no caso então a pessoa gostava muito da Apple e do ecossistema da Apple. E eu já nunca gostei, eu sempre fui mais Android, né? E eu sempre explicava que eu gostava dessa liberdade que o Android dava, né? Eu sei que os produtos da Apple são bons, né? Mas, tipo assim, eu não gosto desse monopólio que eles fazem, né? E também não gosto de como eles tratam os clientes, porque eles te dizem o que você tem que ter. Eles não te dão tudo que você pode, né? E eu não gosto disso, no caso. Então eu prefiro Android, sempre fui Android, né? Reconheço que principalmente no início os Androids eram bem defasados em comparação à Apple, né? Mas hoje em dia eles são tão iguais quando não melhores, né? Na minha opinião, claro, né? Isso vai dar rolo na internet, né? Mas beleza. Essa pessoa mexia então no caso com o aplicativo e como eu estava começando com o meu negócio e tal, estava começando a pensar em fazer site, né? Hoje eu tenho um site e tudo tal, então eu estava começando a pensar tal. E aí essa pessoa conversava muito comigo e falava, não, eu vou te ajudar, né? Vou te ajudar a pensar, não sei o que lá. A pessoa me dava dica, falava um monte de coisa. Eu, particularmente, eu nunca fui muito de como é que fala assim, de dar muito ouvidos. Mas como era uma pessoa próxima, eu deixava ela falar e levava em consideração até, né? Só que, apesar de eu ouvir e levar em consideração, eu faço do meu jeito, eu tenho meu jeito, né? E aí, no caso, principalmente na questão do site, eu já tinha começado com o site e tal. E eu mexo, no caso, eu faço site com o Wix, né?
Eu não sei mexer com outra ferramenta por enquanto, então é o que eu tenho, né? Então é o que eu sei mexer bem e é o que eu faço, né? Não é barato, você tem que pagar anuidade e tal, mas, tipo, pra mim tá resolvendo, entendeu? E aí então eu comecei lá, tal, de início eu comecei brincando, comecei fazendo isso, fazendo aquilo, tal, e como você não tem muita técnica, então eu fazia um site, não demorava muito, eu via que não estava legal, começava a ter alguns problemas, e como eu não sabia alterar o site direito, tipo, quando eu ia alterando, eu ia quebrando ele tudo, ia deixando tudo horrível, sabe? Tudo ia piorando, né? Não tinha técnica, né? Então o que eu fazia? Era mais fácil eu começar um site do zero. Então, tipo, eu pegava do zero um outro site e fazia um site do zero. Usando já esqueci o nome, um template, né? Pronto, né? E aí mexia só um pouquinho, tal, alterava os dados, tal, né? Procurava o template mais próximo do que eu queria tentar fazer agora e ia fazendo. Então, eu mudava constantemente o site. Tipo assim, de tempos em tempos, eu não sei dizer quanto tempo, talvez um mês, talvez até menos às vezes, tinha alguns que eu usava mais tempo, mas de tempos em tempos eu mudava o site por completo, né? E aí um dia, conversando com essa pessoa falando pra mim, pô, você tá fazendo errado, né? Você não pode fazer desse jeito, né? Antes de fazer uma alteração, você tem que primeiro fazer um planejamento para fazer uma alteração só e não mudar mais, né? Porque isso mostra que você tá despreparado, que você não tá estável, que você fica mudando, não sei o que, não sei o que lá. E eu escutei, tá? Falei, cara, não, olha, eu entendo, né? Mas tipo, não é meu jeito. Me deu estalo, eu vou lá e faço, entendeu? Eu não gosto desse negócio de ficar assim, sabe? Tipo, tendo que ficar planejando demais. Eu sou uma pessoa que, tipo, veio a ideia, eu vou lá e faço. E se eu não gostar, eu faço de novo, eu faço de novo. É assim. Então, tipo, para de ficar pegando meu pé, mulher, né? Então, tipo, fica naquela coisa tal, e eu tive esse problema com a pessoa, então meio que a gente teve. Não foi uma desavença de maneira nenhuma. Meio que a pessoa me deu uma bronquinha, como um amigo, uma amiga, entendeu? É tipo, que eu teria que aprender isso e parar de fazer desse jeito, porque isso tava me fazendo mal, né? Na questão ali do site e tal, né? Eu sei que foi na época, pelo menos, eu pelo menos imagino que foi com boas intenções, entendeu? E só que foi até engraçado depois, né? Porque nessa época, né? Eu tava realmente constantemente mudando o site. Eu juro pra vocês que eu acho que eu mudei o site mais de 50 vezes, né? Eu não mudava o endereço, né? Porque o endereço era o mesmo, então eu mudava só o site, né? Então, mas eu devo ter mudado mais de 50 vezes o site. Eu recriei ele mais de 50 vezes. Por isso, hoje eu sou bom em fazer o site, né? Eu faço bem rapidinho as coisas, aprendi muita coisa, né? Porque ficou mexendo e aprendi, né? Mas aí foi a parte engraçada porque passou-se alguns anos, né? Depois disso, né? E aí um belo dia, eu não sei o que a gente tava e essa pessoa meio que voltou naquele assunto de comentar, né? Tipo, pô, mas você é foda, você fica aí toda hora mudando o site. Opa, desligou aqui, peraí. Era um pouquinho, gente. Pronto. Pô, você é foda, né? Você fica toda hora mudando, tal. Já falei pra você que isso não é bom, tal. Só que já fazia anos, né? E essa pessoa, ela na época, ela tinha me falado assim, olha, eu tô preparando aqui um aplicativo. Inclusive ela usava isso como exemplo para mim, né? Falava assim, ó, tá vendo? Eu ainda não postei o aplicativo, não coloquei ainda na Apple Store, justamente porque ele ainda não tá pronto. Então primeiro eu tenho que desenhar, fazer tudo certinho, e tal, né? E aí então volta esse assunto depois de alguns anos e eu chego e falo para você terminou o seu aplicativo? Não, ainda não, eu ainda estou preparado. Eu falei, então, esse que é o problema. Você tá aí, ó, há anos, e não me leva a mal, né? Mas essa é uma diferença. Eu já fiz o site e refiz ele mais de 50 vezes, é verdade. Eu entendo o que você está falando e acho que você tem razão. Mas eu acho que no final das contas isso não vale de nada se você só ficar procrastinando e no final das contas não fazer o que tem que ser feito. Se no final das contas você não terminar o que você está fazendo e não colocar ele logo para jogo, ele nunca vai estar em jogo, ele sempre vai estar aí parado, entendeu? Por mais que o meu é uma bagunça, toda vez que a pessoa entra no meu site, pô, mudou tudo de novo, né? Mas assim, tá lá o site, ele tá funcionando. Então, assim, isso é indiscutível. E nessa época a pessoa até, tipo assim, acho que eu peguei ela de jeito, né? Então ela, tipo, né? E depois disso a pessoa parou de falar sobre isso, né? Mas, tipo, até então a gente tinha uma relação bem de amizade forte, né? Eu não gosto da ideia de amizade, porque eu acho que quando você fala assim, qual é a diferença entre um amigo e um conhecido, né? Aí você vai, tipo assim, ó, então é quase a mesma coisa. A diferença é que o amigo você teria que fazer mais por ele, né? E ele mais por você. Eu não gosto dessa dependência. Eu prefiro, tipo assim, não ter amigos,
sabe? Porque eu acho que é complicado. Eu sou devoto a todos, não importa, né, se é minha esposa, se é um colega, se é um amigo, se é um conhecido, se é um familiar. Eu sou devoto a todos igual, né? Eu tento ser justo com todas as pessoas. Eu acho que isso seria o certo na minha mente. Porque quando você determina uma hierarquia, dá a impressão que você tem que fazer mais por uns e menos por outros, sabe? E eu não gosto disso. Tanto é que eu falo para vocês, eu faço a mesma coisa por amigos e por inimigos, né? Às vezes você fala assim, não, mas você, tipo, você contou uma história uma vez que com o cara que fez tal coisa com você, você começou a cobrar adiantado. Então, eu não estou fazendo uma diferença no tratamento pela hierarquia. A pessoa só perdeu a minha confiança. É diferente. Se a pessoa ainda assim se tornou meu inimigo, mas eu ainda confio nela, tipo, por causa das coisas, do jeito que ela é, etc, tal, eu ainda permitiria isso, entendeu? A questão é uma questão de confiança. É um conglomerado de coisas ruins que ela fez e isso tem resultados. Então a pessoa perde a confiança com você. Mas eu tento sempre manter o mesmo tratamento para todos, né? Então, não tem essa coisa, sabe? Mas essa pessoa já era de longa data, a gente fez muita coisa junto, então, tipo, eu tinha um apreço especial por ela, né? Acabei meio que abrindo meu coração para ela, por assim dizer, né? E assim a gente foi, entendeu? Foi tendo aquela amizade e tal, até que um dia essa pessoa precisou mudar, né? Mas até aí tudo bem, né? Ela precisou mudar, tava com dificuldade financeira e tal, né? E entrou numa situação, numa dificuldade financeira e ela meio que parou de me pagar, começou a atrasar os planos, né? E mesmo a pessoa atrasando, eu continuo atendendo, né? E eu fui atendendo ela e o plano foi acumulando tal, né? Eu continuei atendendo essa pessoa tal. E a gente foi levando de boa, só que, tipo, né? Ela não pagava nunca, né? Não pagava absolutamente nada, né? Ela sempre prometia que ia pagar, pedia desculpas, né? Vira e mexe, ela entrava em contato, pedia desculpas por não estar podendo pagar ainda, tal, que ela estava ainda se estabilizando, né? Tipo, além de sempre prometer, ela, tipo, sempre dava ali um parecer de como é que tá. E, bom, ela também continuava usando, porque eu também não limitava, né? Então a pessoa continuava usando. E aumentando a dívida, né? Mas até aí tudo bem. Eu confiava na pessoa, como eu falei, né? E a gente foi levando dessa forma tal, né? Seguindo com o máximo possível ali de apoio tal. Eu fazia tudo que eu podia por essa pessoa e eu realmente tinha ela como amigo. Então, tipo, amigo, amiga, né? Então, tipo, é, é, eu, eu meio que dei muita liberdade nesse ponto, né? A gente foi levando. Até que chegou a crise do corona, né? Quando a gente teve ali o problema do coronavírus, do Covid, né? Então, teve logo no início do Covid, o governo decidiu dar 100 mil ienes por pessoa aqui no Japão, né? E aí, nessa época, eu lembro que tinha bastante gente me devendo, né? E eu em si estava tendo dificuldades financeiras. Imagina, né? Um monte de gente me devendo e eu tô com dificuldade financeira, tentando ser legal com todo mundo, mas chega um momento que não dá mais, né? E aí então eu decidi que eu ia seguir a risca as minhas regras com relação a dívidas, que no caso tem lá, tipo, um valor máximo e quem não paga, eu cancelo os planos. E quando eu cancelo o plano, a pessoa deixa de ser cliente e nunca mais ela volta. É assim, né? Quem tiver interesse em planos, tá? Entra em contato direto comigo, que aí eu explico, tá? Eu não pretendo explicar aqui nos vídeos, porque é muito complicado, muito complexo, né? Não gosto, né? Prefiro falar de frente a frente, né? Pelo menos diretamente com a pessoa. Mas aí, no caso, então, né, meus planos, eles não permitem a volta. Se você sai uma vez, acabou, né? E eu pensei, eu vou fazer o seguinte, eu sei que todo mundo, eu sei o quanto que cada família, cada pessoa vai ganhar. E eu não vou conseguir pensar que a pessoa ganhou aquilo e não me pagou. Eu vou ficar chateado. E aí, então, tipo assim, falei, faz o seguinte, eu vou pegar e não vou falar nada pra ninguém, não, porque eu nunca fui de cobrar, né? Eu sempre pensei que isso é uma responsabilidade da pessoa. A pessoa tem que pensar que ela tem que pagar, né? Então eu falei, não vou falar nada, quem não me pagar eu vou cortar. Pronto, né? Só que aí no decorrer eu pensei, não, acho que é um pouco injusto da minha parte, né? Porque as pessoas estão acostumadas com o fato de que eu não me importo de não receber, tipo, né? Eu entendo as dificuldades da pessoa. Então eu acho que eu preciso, por uma questão de justiça, deixar claro isso. Foi onde eu peguei e fiz um textão enorme, né? E mandei para todos os meus clientes. Quem tava devendo e quem não tava, porque justamente eu não queria diferenciar. Tipo, a pessoa fala, você recebeu? Ah, eu não. Ah, então essa pessoa não deve, eu devo, né? Para não ter essa diferenciação, eu mandei para todos, né? Mandei para todos e tava escrito assim, apesar de que era um texto bem longo, no caso, simplificando, era tipo assim, olha, pessoal,
Com toda essa crise, sinceramente, tem muita gente que não está me pagando. Eu não estou conseguindo manter os meus pagamentos por causa disso. Eu também estou com dificuldades financeiras. Eu entendo a dificuldade financeira de todos vocês. Até hoje eu sempre compreendi e sempre fiz tipo uma vista grossa tal, né? Confiei em todos vocês de vocês me pagarem. Não cortei nenhum serviço, continuei atendendo mesmo que a pessoa não me pagava tal. Eu espero que vocês entendam isso, né? E eu quero deixar bem claro a todos que dessa vez com a ajuda do governo de 100 mil por pessoa, eu sei exatamente quanto que cada família vai receber em dinheiro e eu não vou conseguir permitir, eu não vou conseguir perdoar aqueles que não me preferenciarem dessa vez. Eu sei que todos vocês têm outras contas para pagar, todo mundo deve estar com cartão atrasado às vezes, um monte de coisa atrasado, mas eu quero ser preferenciado. Então eu quero que quem me deve me pague toda a dívida uma vez. Zere a dívida comigo. E posteriormente, tipo, depois que você zerou uma vez comigo, se depois tiver dificuldade em pagar de novo e voltar a começar a acumular, eu não me importo. Mas eu quero que zere a dívida uma vez. Quem não fizer isso, eu vou seguir a regra do plano e vou cancelar os planos, né? E vou seguir a regra, ou seja, ou vai ser como utilização errada para quem não lucrou, né, durante esse período, ou vai ser como utilização de má fé para quem saiu no lucro, né, que provavelmente vai ser a maior parte dos clientes que acabarem saindo nessas circunstâncias, né. Mandei essa mensagem e tal, e sinceramente eu tive uma ótima resposta. Mais de 90% dos clientes pagaram, né? Mais de 90%. Então, muita gente pagou. Eu tinha clientes que estavam me devendo mais de 200 mil, né, na época, né? E me pagaram tudo direitinho e tal. Essa pessoa, acho que ela me devia cerca de 60, 70 mil, eu acho, né? Nem era um valor assim tão grande. E olha que ela ia receber 300, né? Porque a família dela é de 3 pessoas, então ela ia receber 300, né? E aí você fala assim, de 300 você tirar 60, não é muito, gente, não é, né? E eu fui entrando em contato com todo mundo tal. E para esses clientes que eram mais próximos, eu tomei o cuidado de falar com eles também diretamente. Falar, olha, né, eu mandei uma mensagem recentemente tal, espero que você tenha entendido tal, né? A pessoa, tipo, falou que não, eu entendi tal, não sei o que, não, eu vou estar providenciando, não sei o que lá tal. E aí eu esperei, né, porque eu sabia que esse dinheiro entrava de forma diferente para cada um, nem todo mundo recebia na mesma época, né? E aí eu fui cobrando, né? Fui cobrando essas pessoas. As mais próximas falou, e aí, cara, já recebeu? E aí, moça, já recebeu? Como é que é, né? Tal, né? Ah, não, eu ainda não recebi e tal. Chegou uma hora que já não tinha mais como mentir. Então a pessoa, não, então eu recebi, mas aí não deu para pagar tal, mas eu vou dar um jeito de pagar no mês que vem e tal. Eu ainda perdoei, esperei mais 2 meses depois disso. Ainda esperei mais 2 meses depois disso, né? Porque a pessoa prometeu que ia tirar do salário mesmo, tal, não sei o quê. E no final a pessoa não pagou. Aí eu dei uma bronca nela, né? E quando eu dei uma bronca, ela parou de falar comigo, né? E aí, como ela parou de falar comigo, então no caso eu segui a regra, cancelei ela, né? E depois disso ela nunca mais falou comigo, né? Ela simplesmente preferiu, tipo assim, jogar fora, né? Todo o relacionamento, né? O que eu não culpo ela, cada um faz o que quer, o que bem entende da vida, né? Não posso fazer nada, né? Mas, de maneira geral, a história foi essa, né? Realmente isso para mim foi um grande desgosto, né? Porque foi as coisas foram acontecendo na minha vida até hoje, né? E elas foram mudando o plano. Muita coisa nos meus planos, no meu sistema, ela foi mudando de acordo com que eu sofria alguma coisa, né? Cada coisa que acontecia, eu tinha que criar uma nova regra para evitar que isso acontecesse de novo, né? E aí, no caso, então, esse foi um grande desgosto e um grande aprendizado, né? E é por isso que hoje em dia eu evito muito de criar laços muito fortes com clientes, né? Eu ainda assim confio muito em vários clientes, né? Mas eu evito de ter laços fortes porque eu já entendi que quando é para não ser, a pessoa simplesmente esquece tudo que você fez por ela. E olha que eu fiz muita coisa para essa pessoa. Eu resolvi muito problema, eu tirei essa pessoa de várias enrascadas, né? Então é uma tristeza, mas infelizmente foi algo que aconteceu. Bom, de maneira geral é isso, eu espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos, olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. Tal, e também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. De maneira geral é isso, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida.
No mais é só. Tchau!